Olá, eu sou o pastor Odivan e este é o meu canal de conteúdo bíblico. Inscreva-se, ligue-se com as Escrituras e vamos estudar as Escrituras juntos, aprender um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. E a gente sempre começa pelo começo, então vamos começar pelo livro de Gênesis. Então a palavra Gênesis tem como origem duas palavras que se encontram no próprio livro de Gênesis. A primeira é Bereshit. No começo, Deus criou os céus e a terra. Esta palavra está ali naquele versículo, Bereshit, Bará, né? No começo criou, formada pela preposição be, que rege o substantivo resh, ou rosh, que significa cabeça, começo, origem, princípio. Porém, como eu já disse, o nome que conhecemos, Gênesis, vem da Vulgata e da Septuaginta, da tradução hebraica Toledot, em Gênesis capítulo 2, versículo 4, que significa origens, gerações. Então o livro de Gênesis está no plural, né? Embora na nossa língua a palavra Gênesis não esteja, mas no hebraico, no original, segundo os estudiosos, está no plural. Então não significa apenas um começo, uma origem, mas as origens, os começos. Então o livro de Gênesis trata dos começos. Começo da vida, começo da natureza, começo do universo, da família, começo do pecado e do mal, e também começo da salvação, graças a Deus. Então, Deus é o agente da criação. Ele é o engenheiro, o projetista, o arquiteto e o executor da obra. Assim, a Bíblia responde à pergunta: qual é a origem dos céus? Qual é a origem da vida? Qual é a origem do mundo e do universo? A resposta bíblica é Deus. Deus criou todas as coisas. Agora, é claro que isso não é uma resposta científica. A palavra de Gênesis foi endereçada a uma comunidade de fé. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E a palavra para criar, Deus criou todas as coisas, é bará, do hebraico, né? Que é o verbo usado para o ato da criação. E não significa apenas criar do nada, ou a criação ex nihilo, como dizem os estudiosos. Não é isso. Bará significa que Deus fez o que ninguém pode fazer. Deus criou algo que ninguém pode criar. Nenhum outro ser humano pode criar. Deus criou algo que era impossível a qualquer outro ser criar. Deus fez o que qualquer outro ser não podia fazer. Só Ele sendo Deus. Por exemplo, Deus criou o homem do pó da terra. A terra já existia, Deus criou o homem a partir do pó da terra. Conforme está, por exemplo, em Gênesis 1, 27, né? Um verbo que Deus criou o homem a partir do pó da terra. Né? É um verbo exclusivo. Então, bará é um verbo exclusivo para a atividade, para a ação de Deus. Né? Ninguém pode criar senão Deus. Só Deus pode criar vida. Né? A vida humana, especificamente. Né? A vida humana. O homem na sua complexidade. Então, o verbo bará aparece 7 vezes no capítulo 1 e 3 vezes no capítulo 5, 1 e 2 de Gênesis. Claro que não se pode provar, né, essas coisas que estou dizendo, que Deus criou todas as coisas, não se pode provar cientificamente.
nem que Deus existe, ou também não pode se provar que ele não existe. Diga-se isso, né? Não se pode provar que Deus existe, nem que ele não existe. Também não se pode provar que os relatos bíblicos são verdadeiros ou falsos. Isso aí já há tanto tempo que não tem mais condições de você saber se são verdadeiros ou falsos. O que a gente pode argumentar são os sinais de que eles são verdadeiros, e alguns poderiam apresentar algumas, como fazem, né? Apresentar algumas sugestões dos porquês ele seja falso, para quem acredita que ele é falso. Então, essas coisas sobre acreditar ou não fica pelo campo da fé. A Bíblia foi escrita para uma comunidade de fé, não para uma comunidade científica ou para críticos literários. Foi escrito para uma comunidade de fé, para um povo que acredita em Deus. Naquele momento, a nação de Israel, né, que foi chamado povo eleito de Deus. Então foi escrito para eles, né? Então é um livro escrito para uma comunidade de fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a prova das coisas que se esperam. É assim que Hebreus capítulo 11, versículo 1 define. Fé, né? Então é algo espiritual. O crer ou não nas Escrituras é uma coisa espiritual, né? A fé é uma visão do campo espiritual. Então, portanto, o homem precisa de fé para crer, experimentar a existência de Deus e para poder ser abençoado por Ele. Isso também está em Hebreus capítulo 11, versículo 6, né? Que diz que é preciso que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que dele se aproximam. O nome também Deus, Elohim, está no plural, é o plural de Elohá, ou Eloá, né? Cuja raiz é El, provavelmente ser forte, né? Significando isso, né? Ser forte, ou apenas ser, ou então apenas poderoso. Uma intensificação, né? De algo grande, mais alto, mais elevado, sublime, ou Deus nesse caso, né? Uma vez que o hebraico ele não possui superlativos, né? Então fortes, por exemplo, Elohim no plural. Isso é uma opinião do pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, está no seu livro O Pentateuco, excelente livro. Não estou fazendo comercial, mas estou indicando um excelente livro para você conhecer algumas coisas sobre Gênesis e outros livros da Bíblia. Então, negar a veracidade de Gênesis é o mesmo que negar a existência da história de Israel, dos profetas, de Jesus e seus discípulos ou apóstolos. Por quê? Porque estes reconheceram a autoridade de Gênesis. Jesus citou o Velho Testamento, Jesus citou o Gênesis, por exemplo, em Mateus capítulo 3, capítulo 18, de 3 a 6, né? Jesus disse, então chegaram, está escrito assim, então chegaram a ele, ao pé dele, os fariseus, tentando, dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tendes lido que Deus, desde o princípio, os fez macho e fêmea? E disse, portanto deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E também citou em Lucas capítulo 24, versículo 27, quando diz, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras.
Moisés é atribuída a autoria de Gênesis a Moisés, assim como os primeiros 5 livros da Bíblia, né? A autoria de Moisés. Então Jesus reconheceu, e o apóstolo Paulo pregou, ensinou muito sobre esses livros, inclusive sobre Gênesis. Então não dá para dizer que é cristão negando os ensinos de Cristo. Não dá para dizer que segue a Cristo deixando de reconhecer parte dos ensinos de Cristo, ou parte fundamental até, né, dos ensinos de Cristo. Porque ele atribui que as Escrituras falam a respeito dele, que o Velho Testamento fala a respeito dele. Então, aquela pessoa que diz que é cristã, mas nega os ensinos de Gênesis como verdadeiros, como inspirados por Deus, na verdade, ou é um falso cristão ou está enganado, né? Não entendeu bem ainda as coisas e então precisa reconhecer que Gênesis é um livro inspirado por Deus, como todas as escrituras da Bíblia, né? Que Jesus ensinou, Jesus reconheceu isso, né? Então, não se pode crer em Cristo negando seus ensinos. Então nós vimos nesse breve relato que Gênesis é um livro escrito para a comunidade de fé. Gênesis é o livro dos começos, significa começos, no plural. É a origem de todas as coisas, o começo de todas as coisas, inclusive do pecado, do mal, mas também da salvação, graças a Deus. E vimos também que a origem do nome do livro está no próprio livro, na primeira palavra do livro, também em Gênesis capítulo 2, versículo 4, que significa origens, cabeça, o começo, o princípio. Né? E vimos também que o livro de Gênesis é escrito para uma comunidade de fé, para um povo que acredita em Deus, para o povo eleito, naquele momento o povo de Israel, mas hoje para toda a comunidade que crer em Deus, para a comunidade de fé. Só se pode ver os escritos de Gênesis como livro sagrado aqueles que têm olhos de fé. Deus abençoe a sua vida. Inscreva-se aí no meu canal e vamos juntos estudar as Escrituras. Tchau.